agora quem vai pregar hoje à noite, quem vai trazer a nossa palavra, vou chamar a Jéssica. A Jéssica está tentando pregar desde o ano passado. Ano passado ela tentou pregar no retiro, não conseguiu, que aconteceu um negócio lá. Só quem estava lá viu o que aconteceu. E quando a Jéssica ia pregar no culto jovem, a pandemia começou. Acho que se ninguém for arrebatar, espero que seja arrebatado hoje, mas acho que a Jéssica vai conseguir pregar hoje. Então vamos ficar de pé para a gente orar pela Jéssica, por favor? Estender nossas mãos. Senhor nosso Deus e amado Pai, agradecemos porque o Senhor se faz presente, agradecemos pela vida de todos que estão aqui, ó Pai, porque se viemos aqui até a tua casa, foi porque o Senhor marcou este encontro conosco, ó Deus. Muito obrigado por tudo. Neste momento, ó Pai, entrega em tuas mãos a vida da Jéssica, ó Deus, que o Senhor tem visto o crescimento dela, Pai, a intimidade, o relacionamento que ela tem tido contigo, ó Deus, que nessa noite, ó Pai, ela não venha te atrapalhar, mas que ela venha ser um canal, ó Deus, de bênçãos, ó Deus, que ela venha falar tudo, ó Deus, que provém de Ti, ó Pai, que nessa noite, ó Deus, o Senhor venha quebrantar o coração dela, ó Pai, que se ela esteja nervosa, que o Senhor venha acalmá-la, Pai, que o Senhor, Deus, venha dar paz a este coração, ó Pai, que o Senhor venha conduzi-lo, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha iluminar as Escrituras para ela, ó Pai, que o Senhor venha eliminar toda e qualquer distração que haja neste lugar, ó Pai, que os nossos ouvidos e corações estejam atentos à Tua maravilhosa voz essa noite, ó Deus. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Nós agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Tô nervosa, gente. Vamos nos colocar de pé, por favor, para ler a Bíblia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Ezequiel, no capítulo 47. Ezequiel 47, a gente vai ler do versículo 3 até o versículo 5. Ezequiel 47, de 3 a 5, diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por ter nos trazido até aqui em segurança, Senhor. Obrigada pelo privilégio que temos de te cultuar, meu Deus. Que nesse momento, Senhor, os nossos corações e ouvidos estejam abertos para receber a sua palavra, meu Pai, e que apenas o teu Espírito se manifeste nesse lugar, Senhor. Que eu não venha dizer nada, Pai, que não venha de ti, e que eu seja usada de acordo com a sua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Esse texto que a gente leu, ele é um texto bastante conhecido, né, do livro de Ezequiel. E ele é um texto que fala da restauração que vai acontecer após o exílio. Aqui Ezequiel, ele é levado até esse rio através de uma visão, e esse rio é um rio de águas purificadoras. E ali Ezequiel está vendo a restauração que virá depois. Só que o ensino desse texto, ele não fica restrito apenas ao povo cativo. Ele também se aplica às nossas vidas. Os princípios por trás dessas palavras, elas também se aplicam às nossas vidas, se aplicam a gente hoje. Então, quando eu olho para esse texto, eu vejo o quanto ele fala da nossa caminhada com Deus. E aí, pensando sobre isso e sobre o tema do culto, toda vez que a gente fala em zona de conforto, mais especificamente em sair da zona de conforto, a gente sempre imagina a igreja como um todo indo lá para fora. É a igreja, de repente, fazendo missões, é a igreja, talvez, distribuindo alimentos, tudo lá para fora. Uma igreja além dos muros. Mas dificilmente a gente para pensar que se a igreja, como um corpo, está em uma zona de conforto,
é porque eu, enquanto membro desse corpo, estou em uma zona de conforto. É porque, na verdade, a minha vida espiritual está estagnada. E isso se reflete, então, no corpo que é a nossa igreja. Então, pensando nisso, eu gostaria que a gente analisasse o texto de Ezequiel dessa forma, como uma caminhada progressiva no reino de Deus, como deve ser a nossa caminhada. No versículo 3 que a gente leu, ele diz assim: Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Aqui seria o começo da nossa vida espiritual, o começo da nossa caminhada com Deus. É aquele momento em que a gente está no primeiro amor, em que tudo é novidade, e aí a gente quer saber tudo. A gente procura um irmão para saber de uma pregação, a gente procura para saber de um livro, e a gente tem muita fome, a gente tem muita sede, e a gente quer sempre mais. É ali bem no comecinho. Então, essa fome e essa sede faz com que essa água no tornozelo não seja o suficiente. A gente quer mais, a gente precisa de mais. Então, a gente vai atrás disso. E aí vem o versículo 4 na parte A. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Aqui já é o momento em que a gente começa, então, a sair do leite espiritual e já está indo para o alimento sólido. Então, a gente já começa a se tornar mais criterioso naquilo que a gente ouve, já começa a ter um discernimento maior, então já não aceita, assim, qualquer coisa. Talvez a gente já não tenha mais aquele afã do primeiro amor, mas a fome e a sede continuam presentes. A gente continua querendo mais. E aí, então, prossegue o texto. Versículo 4, parte B. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Aqui é o momento em que a gente alcança já uma boa maturidade espiritual. A gente já conhece mais de Deus, já conhece mais a palavra, já tem um relacionamento mais profundo com o Senhor, e isso é ótimo. O problema é que é justamente quando a gente chega nesse nível que se encontra o perigo da gente estagnar. Porque a gente já olha para trás e vê o quanto já progrediu. E realmente a gente já progrediu bastante. A gente estava fora do rio. E aí foi para o rio, entrou com a água no tornozelo, água no joelho, e agora eu já estou com a água nos lombos. Então é ótimo, de fato tem uma progressão, de fato tem um conhecimento de Deus. E aí isso se torna suficiente. Eu olho, eu vejo o quanto eu progredi e eu passo a me contentar com isso. E aí é quando a minha vida espiritual entra numa zona de conforto. E às vezes eu nem percebo. Eu estou tão assim, achando que o que eu conheço de Deus me basta, que eu não percebo que eu parei de crescer, que eu não percebo que eu parei de progredir. E aí se torna apenas suficiente o que eu conheço de Deus. Eu não tenho desejo de mais, eu não quero mais, porque eu já sei. Talvez eu já tive experiências com Ele, talvez eu já saiba o suficiente até para ensinar outra pessoa, então para que eu vou querer mais? E aí, quando a gente chega nesse ponto, isso traz algumas características para a nossa vida. Porque a gente entrar em uma zona de conforto não é algo que acontece da noite para o dia, né? A gente, um belo dia, de repente, não quer mais orar, talvez não quer mais ler a Bíblia. Então, entrar em uma zona de conforto é algo que traz sinais. E o primeiro sinal é justamente a falta de intimidade com Deus. E aí pode parecer uma coisa meio estranha, né? Porque eu acabei de falar há pouco que tem alguma intimidade, e de fato tem. O problema é que quando a gente para de querer aprofundar a nossa intimidade com Deus, invariavelmente ela vai retroceder. Porque o fato de eu querer me relacionar com Deus, ele vai se refletir em duas coisas que são fundamentais para a nossa caminhada cristã, que é a minha relação com a palavra e a minha vida de oração. Então, quando eu chego num nível que eu acho que o que eu já sei de Deus é o suficiente, a primeira coisa que eu vou fazer é parar de ler a Bíblia. Um dia eu vou chegar em casa, não, estou tão cansada, posso deixar para amanhã, vai dar não.
tô cansadona, não tô afim hoje. Só que aí amanhã acontece a mesma coisa. E depois a mesma coisa. E assim vai. Então, um belo dia, não faz mais diferença se eu leio ou não, não me importo. Estou vindo aos cultos. Já estou ouvindo a palavra no domingo de manhã, domingo à noite, quinta-feira. Estou aqui hoje, sábado. Para que eu ainda vou ler na minha casa? Para que eu vou orar? Não estou orando aqui no culto jovem. A gente acabou de fazer isso, né? A gente acabou de orar. Não vou estar aqui na igreja amanhã orando, de manhã, de noite. Vou estar orando na quinta. Para que eu vou orar na minha casa? Então, a gente começa a deixar as práticas daquilo que nos aproxima de Deus. Porque a Bíblia, ela me apresenta o Senhor. É aqui que eu conheço Ele. É aqui que eu sei quem Ele é. É aqui que eu conheço as suas vontades. E a oração é o que dá intimidade. É o momento que eu vou conversar com Ele, que eu vou falar sobre as minhas dúvidas, sobre as minhas angústias, sobre as minhas alegrias, sobre aquilo que eu preciso. É o momento que eu vou estar ali em comunhão. Então, quando eu deixo de praticar isso, eu deixo de ler a palavra e eu deixo de orar, então eu começo a perder a minha intimidade com Deus. E aí, isso traz um outro problema, que é a perda da nossa visão espiritual. Vamos abrir lá em Números, no capítulo 13. Números 13, dos versículos 31 a 33. Números 13, 31, diz assim: Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Quando eu não tenho a intimidade com Deus, então eu deixo de olhar para o alto, que é da onde vem o meu socorro. E aí, na hora da angústia, na hora da tribulação, eu fico como os espias e me vejo como um gafanhoto. Porque ao invés de eu olhar para aquele que anda sobre as águas, eu olho para as ondas. Eu olho para o tamanho delas. Eu só vejo as minhas lutas, só vejo as minhas tribulações. Eu desvio o meu olhar do alvo. Eu deixo de ter uma visão espiritual. Porque quando eu estou firmado na palavra, pode estar tudo ao meu redor ruindo, mas os meus olhos continuam naquele que traz a salvação para mim. Os meus olhos não se desviam daquele que vai me socorrer quando eu precisar. Mas para isso, eu preciso, em primeiro lugar, ter intimidade com Ele. Porque é na Bíblia que eu vejo que Deus me socorre quando eu preciso. É aqui que está escrito que a graça dele me basta. Quando eu deixo isso de lado, eu olho apenas com os meus olhos carnais. Então, quando o meu relacionamento com o Senhor se torna confortável e eu deixo de progredir, eu deixo de exercitar a minha fé, porque a fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Eu posso não ver a solução, mas a minha fé me permite ver que ela estará lá, porque Deus é que trará a solução para mim. É Ele que vai me trazer o socorro. Posso não ver com os meus olhos carnais, mas com os meus olhos espirituais eu vejo, porque eu conheço o Deus que eu sirvo. E aí, tudo isso acaba gerando, então, uma regressão na maturidade. Vamos abrir em Hebreus, no capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, no versículo 12. Hebreus 5, de 12 a 14. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido,
tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Com esse texto eu vejo que o que me torna adulto é a prática da palavra. É isso que vai dizer o quanto eu estou ou não maduro na fé. Quanto mais eu pratico, mais eu vou crescendo. Mas como eu vou praticar se, em primeiro lugar, eu nem sei o que está aqui? Se eu deixo de ler, eu deixo de aprender. Se eu deixo de aprender, eu desconheço os princípios que estão aqui. E então, eu deixo de praticar. E aí, aquelas águas que antes me davam pelos lombos vão retrocedendo cada vez mais. Eu vou retrocedendo na minha maturidade. Isso não significa que aquilo que eu intelectualmente conheci de Deus, eu vou esquecer. A gente se lembra de coisas que aconteceram há anos atrás. Mas e aí? O que adianta estar gravado aqui se não está gravado aqui no meu coração? O que adianta eu saber todos os versículos de Gênesis a Apocalipse, mas não ser capaz de viver isso? Não adianta nada eu decorar a Bíblia se eu não vivo como quem tem ela gravada no coração. Então, na verdade, eu não cresci, eu não vou progredir, porque o que me faz ser adulto espiritual é a prática da palavra. Então, o conhecimento intelectual que eu tenho de Deus começa a me bastar, porque eu acho, não, eu conheço, eu estou aqui. Há quantos anos eu estou na igreja? Estou lá, estou ouvindo a palavra, sou capaz de, na gincana do retiro, ganhar lá todos os versículos que tem que decorar. E aí? Você vive isso? Qual tem sido a sua experiência com Deus? Você tem tido uma experiência com Deus? Ou você vive da experiência dos outros? Do que outras pessoas te disseram, do que outras pessoas falaram, do que você viu? É aqui que começa a nossa experiência com Deus. É aquele momento que a gente dedica do nosso dia para ler a palavra e sente o Espírito dele falando com a gente. A gente tem essa mania de achar, né, que experiência com Deus é só se a gente vê o mar vermelho abrindo. Não, a experiência com Deus às vezes está numa brisa suave. Está num momento em que você vai orar e ali, quando você termina de orar, o seu coração está em paz, mesmo que todos os seus problemas estejam aí. Não é sempre uma coisa grandiosa, espetacular, mas para que você tenha uma experiência com Deus, você tem que estar onde Deus está. E o primeiro lugar é na palavra. A gente acha, né? Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Não, eu tenho que abrir a Bíblia. Se eu quero ter experiências com Deus, se eu quero crescer, eu preciso estudar a palavra. Eu preciso ter uma vida de oração. Não existe cristão que não ora, gente. Sinto muito dizer. Se você não tem uma vida de oração, alguma coisa está muito errada. Porque o Espírito nos leva a orar. Quanto mais a gente ora, mais a gente quer orar, porque a oração nos aproxima de Deus. Então, se eu não leio a Bíblia, se eu não oro, eu vou regredir. Eu posso até achar que eu estou amadurecendo muito, mas é só achismo, porque eu não vivo como quem já pode receber o alimento sólido. Na verdade, na prática, eu ainda estou no leite espiritual, e às vezes eu nem percebo. Eu acho que eu já posso fazer tudo. Eu acho que eu já cresci o que eu tinha que crescer, e está muito bom. E aí vem o último perigo que eu queria destacar essa noite, que é o endurecimento do coração. Porque eu não tenho mais intimidade com a palavra, eu não tenho mais intimidade com Deus, eu não sou mais capaz de ver a ação de Deus, eu começo a regredir porque eu não estou mais praticando a palavra, e a consequência natural disso é o meu coração endurecer. Vamos abrir no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículos 51 e 52.
Marcos 6, 51 e 52. Diz assim: E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Quando meu coração endurece, eu deixo de entender os propósitos de Deus. Eu deixo de entender a forma como Ele age na minha vida. Justamente porque, na verdade, eu não o conheço. Eu não estou mais exercitando a minha fé, eu não busco mais, então não tem como eu saber como Deus vai agir, porque eu não o conheço. Não dá para eu esperar adivinhar como alguém vai fazer alguma coisa, se em primeiro lugar eu nem sei como essa pessoa é. Eu não vou entender os propósitos de Deus para a minha vida se eu não o conhecer. E aí o meu coração, ele só vai endurecendo cada vez mais. Em Hebreus, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, diz assim: Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto. Um coração endurecido, ele tapa os nossos ouvidos para a voz do Espírito Santo. Então, eu não consigo mais entender aquilo que o Espírito quer dizer. E o que isso significa? Isso significa que eu chego na igreja. Aí está na hora da palavra. E aí eu vou achar que a palavra não é para mim, é para o irmãozinho que não veio. Ou então, eu vou achar que quando o irmão, por exemplo, vem me exortar, que ele só quer se meter na minha vida. Eu não paro para pensar que talvez o Espírito Santo esteja usando aquele irmão para me mostrar como eu estou errado. Eu não paro para pensar que Deus está usando a palavra para falar comigo. Não é para quem está do meu lado ou para quem não veio, porque eu não ouço mais o Espírito. A minha falta de querer crescer na presença de Deus faz com que eu seja incapaz de ouvir a voz do Espírito e de ver o seu agir. E eu nem percebo que isso acontece. Porque para mim está tudo bem. Eu conheço Deus, conheço a palavra, estou na igreja há tanto tempo. É claro que está tudo bem. Só que você não ouve mais, a palavra não te toca mais. Nossa, mas sei lá, a palavra está falando de arrependimento. E daí, a gente não peca? Não precisa se arrepender? Não, mas a palavra é, sei lá, sobre a ceia. Eu já tomo a ceia há tanto tempo. E a gente não precisa ser lembrado do motivo que a gente toma a ceia? A palavra é sempre para a gente. Seja para nós nos corrigirmos, seja para não cairmos no erro. Mas ela é sempre para a gente. A partir do momento em que eu deixo de achar que aquilo ali é para mim, é porque o meu coração está endurecido. E eu sou incapaz de ouvir a voz do Espírito. Só que a Bíblia, ela sempre diz para a gente que existe um remanescente. Vamos abrir lá em Mateus, no capítulo 3, perdão, no capítulo 13. Mateus 13. Do versículo 3 ao 8. Mateus 13, versículo 3, diz assim: E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Aqui, é uma parábola bem conhecida, e ela fala exatamente
sobre a pregação da palavra. E quando eu olho para essa parábola aqui, eu vejo que ao longo do caminho, algumas pessoas nem vão entrar no rio, aquele que a gente leu lá em Ezequiel. Elas vão ser como essa semente aqui, que as aves comem. Outras pessoas até vão entrar no rio, mas depois vão sair. Vão ficar só por um tempo para ver como é que é, para ver se é legal, se o pessoal é maneiro, e depois vão sair. Outras vão entrar no rio, vão ficar no rio, mas vão parar de avançar nele. São as pessoas aqui que na explicação, Jesus, nos versículos que a gente não leu, ele fala sobre as pessoas que se deixam envolver pelas coisas da vida, né? E essas coisas acabam tirando a palavra do coração delas. Então, essas pessoas são exatamente como aquelas que param de crescer. Porém, da mesma forma que acontece aqui nessa parábola com aquela semente que cria raiz e dá frutos, acontece também com aqueles que não se contentam com o que eles sabem de Deus. Eles querem mais. E são as pessoas que estão lá no versículo 5, voltando no texto em Ezequiel, que diz assim: mediu ainda outros 1000, e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Essas são aquelas pessoas que buscam crescer cada vez mais. Para elas, o que elas sabem de Deus não é o suficiente. E aí o resultado disso é que elas transbordam do Espírito. É tanta intimidade com o Senhor que elas estão aqui no que a gente diz no momento, já que não dá mais pé. A água tomou completamente conta delas. E o que significa, então, transbordar no Espírito? Isso significa que, além de eu ter as bênçãos de Deus, eu me torno também uma bênção. E aí, eu sou um canal de bênção na vida dos meus irmãos. Eu sou um canal de bênção na minha família. Aonde quer que eu vá, o rio vai comigo, porque eu estou transbordante dele. E aí, isso me faz pensar naquela parábola que a gente conhece tanto das 10 virgens, né? Que todas elas têm um azeite. Todas elas estão lá esperando com azeite. Só que 5 só têm o suficiente. E as outras 5 têm além do suficiente. Então, aquelas que têm o suficiente, elas são exatamente como as pessoas que param de crescer. Elas são exatamente como as pessoas que se conformaram na fé. E o final delas a gente viu, né? Elas são deixadas de fora. Mas agora, aqueles que mergulham no rio são como as outras 5 virgens, que vão e ficam com o noivo, porque elas não tinham azeite apenas para a lamparina delas. Elas tinham além disso. Elas transbordavam do Espírito. Então, quando nós estamos mergulhados na presença de Deus, nós somos usados como bênção, aonde quer que a gente esteja. É na nossa família, é na faculdade, é no emprego, não importa. Porque o rio de Deus que está comigo faz com que eu seja um canal de bênçãos. Porque não vem da gente, tá? Só para deixar isso bem claro. É tudo ação de Deus. É o rio que me torna uma abençoadora. Do versículo 7 ao versículo 9. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio, e haverá muitíssimo peixe, e aonde chegarem estas águas, tornarão saudáveis as do mar. Aqui é o momento que Ezequiel está falando da abundância que esse rio traz. Então, quando nós estamos completamente mergulhados na presença, nós passamos a ter uma vida abundante. Jesus disse isso, né? Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Só que a abundância da vida só está no profundo do rio.
Se eu deixo de crescer, então eu deixo de alcançar essa vida abundante. Eu deixo de desfrutar da plenitude que Deus tem para mim. Porque o que Ele tem não é só esse pouquinho que eu conheço, não. O que Ele tem é muito mais. Só para que eu possa saber o que é esse muito mais, eu tenho que crescer. Eu tenho que deixar as águas nos lombos e mergulhar completamente no rio. E a consequência disso é que as coisas melhoram. Só que, quando eu digo que as coisas melhoram, eu não estou querendo dizer, então, que a partir do momento em que eu mergulhei completamente no rio, a minha vida vai virar um conto de fada. Tudo vai dar certo, eu vou ser feliz para sempre, vou ter carro do ano, vou ter o emprego dos sonhos, vou ter uma casa maravilhosa. Não. Os seus problemas não vão se resolver num passe de mágica, só porque você está crescendo na presença de Deus. Na verdade, eu preciso te dizer, os seus problemas vão piorar. Virá cada vez mais lutas e tribulações conforme você se aprofunda. A diferença é que o rio que traz a vida abundante, ele também me traz paz. Então pode estar tudo acontecendo. Eu posso estar cheio de luta, posso estar cheio de tribulação, mas dentro de mim, de onde flui o rio de águas vivas, eu tenho uma paz que excede todo entendimento. Pode estar tudo caindo em cima da minha cabeça. Não tem problema, Deus é comigo. Pode estar tudo dando errado. Não tem problema, a minha vitória já é certa, porque eu não tiro os meus olhos do alvo. E a nossa vitória, ela não é daqui. A nossa vitória é lá na glória. É ir com Cristo quando Ele vier. A nossa verdadeira vitória não é ter tudo perfeito aqui não, gente. A nossa verdadeira vitória é vencer a morte como Cristo venceu. É ali que está a nossa vitória. Então, quando as coisas melhoram, é porque eu percebo que eu não sou daqui. Que independente do que aconteça, o que importa é estar com Deus. Então, posso estar enfrentando luta, enfrentando perseguição, não tem problema. Deus está comigo e a vitória já está garantida. Porque o meu nome já está escrito no livro da vida e ninguém vai apagar isso. Então, eu não preciso ter medo das lutas e tribulações. Eu não preciso achar, então, que, ai meu Deus, está dando tudo errado. Não, está dando tudo certo, porque só acontece com você aquilo que Deus permite que aconteça. E não há derrota em Deus. Pode haver derrota para os homens. Talvez as pessoas olhem, nossa, caramba, como assim você é crente, está desempregado? Caramba, como assim você é crente, a sua família está assim, está assado? Não importa. Porque a nossa vitória, a verdadeira vitória, já está garantida. Pode estar tudo caindo em cima da minha cabeça. O meu coração segue em paz. E aí, nós nos tornamos capazes de dizer como Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4. Segundo aos Coríntios 4, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. É assim que as coisas melhoram. As tribulações vão embora? Não, elas não vão embora. Só que eu não fico angustiado. E é muito melhor eu estar atribulado do que estar angustiado. Posso até ficar perplexo, mas desanimado eu não fico, porque a minha alegria vem do Senhor. Pode estar tudo dando ruim, mas eu continuo feliz, porque é nele que está a minha alegria. É ele que renova as minhas forças. E é por isso que eu estou abatido, mas eu não estou destruído. Só que isso só é possível, eu só consigo viver dessa maneira se eu estiver mergulhada no rio. Eu não vou conseguir enxergar, eu não vou conseguir viver assim se eu me contentar em ficar no raso, se eu me contentar em ficar parada, se eu não progredir, se eu não exercitar a minha fé. Voltando lá em Ezequiel, agora no versículo 10, Ezequiel 47, 10, diz assim: junto a ele se acharão pescadores, desde En-Gede até em Eglaim. Haverá lugar para se estenderem redes.
O seu peixe, segundo as suas espécies, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Quando nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus, quando nós saímos da nossa zona de conforto, aí sim a gente está preparado para ser pescador. Como Jesus diz lá em Marcos, no capítulo 1, no versículo 17. Marcos 1, 17. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Agora sim, depois que eu aumentei a minha intimidade com Deus, depois que eu progredi no meu relacionamento com Ele, depois que eu deixei a minha zona de conforto para trás, agora sim, eu estou apta para ser uma pescadora. Agora sim, eu posso ir lá para fora e cumprir o ID. Antes disso, não. Eu preciso, em primeiro lugar, crescer na presença de Deus. Antes de eu ir lá para fora, em primeiro lugar, eu tenho que estar dentro do rio. Eu tenho que estar mergulhada nesse rio. E eu acho interessante é que lá no texto de Ezequiel, no versículo 10 que a gente leu, ele diz pescadores, no plural. Porque quando eu saio da minha zona de conforto, quando você sai da sua zona de conforto, aí sim a igreja está preparada para ser uma igreja lá fora. Estagnado na fé, nenhum de nós está apto para ser pescadores de homem. Não adianta a gente tentar, não, então vamos fazer alguma coisa. Aí vai todo mundo lá para fora. A gente vai cansar, a gente vai desistir, porque nós não estamos transbordando do Espírito. Porque quem nos leva para lá é Deus. É Ele que nos prepara para estar lá fora, gente. Não adianta a gente tentar fazer várias coisas se, em primeiro lugar, eu não estou cuidando do meu altar aqui dentro. Não adianta eu tentar ir lá para fora se eu estou no raso na presença de Deus, porque eu só posso dar aquilo que eu tenho em primeiro lugar. Não adianta eu tentar evangelizar alguém se dentro de mim eu não estou transbordando do Espírito. Eu não vou conseguir, porque eu estarei fazendo pela força do meu braço. Então, a igreja só pode ser uma igreja lá fora. A igreja como corpo só pode sair da sua zona de conforto se cada membro desse corpo sair da sua própria zona de conforto. A igreja só poderá atuar lá fora. A igreja só poderá ser pescadores de homens quando você crescer na presença de Deus. Quando você decidir mergulhar no profundo. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que eu faço, então, para poder crescer mais? Como é que eu faço para progredir na presença de Deus? Voltando no texto em Ezequiel, agora no versículo 1, ele diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de baixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Isso me diz que para eu sair da minha zona de conforto, para eu crescer na presença de Deus, para eu mergulhar no rio de Deus, eu tenho que ir até o altar. Porque é de lá que a água vem. É de lá que o rio vem. Estar no altar não significa estar na igreja. Estar no altar significa consagrar a minha vida a Deus. Ou seja, é renúncia, é obediência, é submissão, é entrega, é arrependimento, é o abrir mão das minhas vontades e querer as vontades de Deus. É muitas vezes abrir mão dos meus planos, dos meus sonhos, para viver os planos e os sonhos de Deus. Consagração não é só estar aqui no primeiro domingo às 8 horas da manhã, não. Consagração é todos os dias eu matar a minha carne. É todos os dias, quando eu for confrontada com a possibilidade de pecado, dizer não. Isso é consagração. E eu só sou capaz de crescer na presença de Deus se eu estiver nesse altar. Se eu estiver ali. Só que aqui
tem um pequeno detalhe. Porque hoje, no nosso meio, se tem uma visão muito romântica de Deus. É muito aquela coisa assim, de um pai extremamente amoroso, que mima muito os seus filhos, que está lá implorando para que a gente fique perto dele, e aí a gente começa a ouvir coisas de que nós somos os sonhos de Deus, de que, sei lá, nós somos tão importantes quanto Jesus. Isso é uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi, por sinal. Ou então que nós somos o ouro de Ofir, né? Só que olha só, a gente não é nada disso. Nós não somos a melhor parte de Deus. Nós não somos os sonhos de Deus. Nós somos pessoas que necessitam ardentemente da presença de Deus. Nós não somos nada diante dele. Ele é que é muito misericordioso e nos deixa aproximar dele, porque nós não merecemos isso. A gente cantou aqui hoje sobre graça, não merecemos. Aquela cruz ali, a gente não merece. Então não tem essa história de, eu sou sonho de Deus, porque tudo que Deus faz é para mim, porque eu sou maravilhoso, eu sou incrível. Não, eu não sou nada disso. Vamos abrir lá em Lucas, no capítulo 15. É uma parábola muito conhecida, a parábola do filho pródigo. Lucas 15, do versículo 11 até o versículo 20. Diz assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos da terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfaborras que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Essa é uma passagem que as pessoas costumam romantizar demais, principalmente por causa do último versículo, que diz que o pai vai até o filho, né? Ele corre até o filho, o abraça e beija. Só que quando eu olho para essa parábola aqui, logo de cara, eu já vejo o seguinte: o filho chega para o pai e diz: Pai, eu quero a minha parte da herança. E o que o pai faz? Implora: Não, meu filho, por favor, não. O pai dá. Você quer? Tá bom. Aí depois o filho decide ir embora. O pai, por acaso, agarra na perna do filho para ele não ir? Não. Vai. Você quer ir? Vai. Aí vem uma grande fome. Por acaso o pai manda alguém lá para saber se o filho está precisando de alguma coisa? Não. O filho está comendo com os porcos. O pai vai lá? Também não. O que acontece? É o filho que se arrepende e decide voltar até o pai. Então isso diz para mim que eu é que devo querer sair da minha zona de conforto. Sou eu que devo ir até o altar. Não é Deus que tem que vir até mim. Então, se você está achando que Deus vai fazer algo mirabolante para despertar em você uma vontade louca de estar com Ele, sinto muito, Ele não vai fazer isso. Porque tudo que Deus tinha a fazer por você, Ele já fez. Ele já te mostrou qual é o caminho, Ele já te disse qual é a verdade e Ele já te deu a vida. O que mais Deus tem que fazer para que você perceba que precisa dele? Nada.
Deus não tem que fazer mais nada. O pai, ele vai até o filho? Vai, mas porque em primeiro lugar o filho se colocou no caminho do pai. A Bíblia diz isso aqui, o pai vê o filho ao longe, aí o pai vai até lá. Mas o filho teve que em primeiro lugar ir até o pai. Tudo o que Deus tinha a fazer por nós, ele já fez. Então agora sou eu que tenho que caminhar com ele. Sou eu que tenho que ir até ele. Eu é que tenho que ser responsável por manter a minha chama acesa. A gente mistifica demais o avivamento, mas o avivamento não começa, gente, com um fogo vindo do céu. O avivamento começa quando você coloca o seu joelho no chão e vai orar. O avivamento começa quando você abre a sua Bíblia. É assim que você cresce na presença de Deus. Não é de uma forma miraculosa, mirabolante, não. É você que tem que buscar esse crescimento.